Shalom, queridos. Estamos agora no capítulo 43 de Gênesis. Com certeza Deus vai falar aos nossos corações, a sua palavra não volta vazia. Pai, muito obrigado por esse discipulado, onde discipuladores e discípulos estão empenhados em obediência ao Senhor, quando o Senhor diz na tua palavra, que é para meditar de dia e de noite. E é isso que nós estamos fazendo. 3 dias, 3 capítulos por dia em nossas casas e um capítulo semanal com nossos discipuladores. Te agradecemos por esta prosperidade. Teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 43. Os irmãos de José voltam ao Egito. A fome continuava gravíssima. Vocês viram que no capítulo 42, José manteve um plano para que pudesse ver o seu irmão Benjamim, deixou o irmão Simeão preso lá com eles no Egito, para poderes serem forçados a trazer o irmão Benjamim, que era o irmão verdadeiro, irmão de pai e mãe. Os outros eram irmãos somente por parte de pai, mas esse era o caçulinha, era o filhinho do amorzinho, queridinho de Jacó, e também queridinho de José, porque era o seu irmão de pai e mãe. Ele, Benjamim, era um filho de Raquel, a mulher amada de Jacó. E aqui nós vamos ver os irmãos de José de volta ao Egito, né? Eles eram forçados a voltar, senão o outro, Simeão, ficaria preso lá no Egito e não teriam mais comida. Então teve que voltar. Vocês viram que o Rúben prometeu ao pai que estaria guardando o Benjamim. E agora vamos ver o capítulo 43, o que Deus está fazendo aqui. Acabaram de consumir o cereal que tinha trazido do Egito. Jacó disse aos filhos: volta e compre mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. O pai estava radical, mesmo Rubem prometendo que ia tomar conta. Ele estava lembrando do filho que perdeu, do José. Aquela dor continuava também. E ele não queria ir para a sepultura com tristeza, tendo o Benjamim também fora de casa. Então, eles ficam quietinhos. Mas quando a comida termina, aí o pai diz: vocês têm que ir buscar comida. Aí aproveita, o assunto estava tudo ali caladinho, o assunto morreu ali, porque o pai tinha dito que não enviaria Benjamim, mas agora, na hora da fome, a fome chegou novamente, o cereal acabou. Aí Judá, estão lembrando de Judá? Judá é aquele da história lá do capítulo 37, se eu não me engano, não foi? Que saiu do meio dos irmãos, quando viu que os irmãos fizeram aquela plantação com José. Ele se separou dos irmãos, aprontou bastante, casou com uma cananeia, teve 3 filhos chamados o primeiro mais velho chamado o segundo Onã, o terceiro Selá. Estão lembrando? A aprontação toda? É bom que lembre. Quando tiver esquecido, voltem. Os vídeos estão aí no YouTube. Isso é voltar e recordar. Porque a nossa finalidade não é uma lição passando por cima. É uma lição para toda a nossa vida. Está gravado no nosso coração tudo que Deus fez para poder Jesus chegar aqui na terra. Tudo aqui é uma trajetória para Jesus ter uma história. Porque os judeus não iam nunca querer saber de um Jesus que não tivesse história. Deus sabia o povo que ele tinha dado origem e sabia que na mente deles só tinha validade um ser humano que tivesse uma história. E principalmente uma história bonita, que é essa do Senhor Jesus, o amor de Deus operando de tal maneira que o Senhor faz essa trajetória toda para um dia Jesus nascer nessa nação bendita chamada Israel. Não se esqueça que nós focamos a visão de Deus que foi trazida por nós através do apóstolo René e Ana Marita Terranova, que são nossos mentores.
E vocês estão no ministério do M12, discipulado de 12, um ministério de igreja em células, e nós estamos aqui reafirmando, dizendo para vocês que a nossa aliança com Renê e Ana Marita continua. Vocês, para serem fiéis também aos seus apóstolos Elias e Rai, precisam aderir a essa aliança. Não deixar de lembrar que a visão é de Deus. Deus começa a nação israelita com 12 tribos, que vocês verão, estão já vendo aqui como é que começou tudo. E também Jesus Cristo começou a igreja, essa igreja que está junto com os gentios, com outras nações, que não é somente Israel, mas ele começou com 12 israelitas. Não se esqueçam disso, eu não estou aqui fazendo discipulado simplesmente porque vocês precisam conhecer a Bíblia. Eu sei que isso é o mais importante, mas conhecer a Bíblia e conhecer quem trouxe essa visão dessa Bíblia maravilhosa que pegou e abriu para nós e falou tudo para que nós pudéssemos estar conscientes que Deus é 12, que Deus tem o número 12 como plenitude e que ninguém pense que nós estamos com heresias, nós estamos dentro da Bíblia, fazendo o que Deus gosta, tendo 12 discípulos. Eu espero que vocês nesse discipulado não passem anos e anos somente com esse discipulador. Vocês precisam sair daí prontos dentro de um ano, em nome de Jesus, e formar outros discípulos também. Cada discípulo que está aqui ouvindo é também para fazer 12 discípulos. É essa a visão de Deus. Nós sabemos que ele deixou escrito em Mateus 28, versículo 19, ide e fazer discípulos. E nada melhor do que fazer da mesma maneira que ele fez. 12 discípulos. Sem esses 12 discípulos de Jesus, o evangelho não chegaria até nós. Bem, eu abri um parênteses para lembrar você porque eu estou aqui nessa leitura, nesse entendimento, porque um dia um homem chamado Renê e Ana Marita Terra Nova nos ensinou que a Bíblia toda tem validade, não é somente o Novo Testamento. E nós estamos nessa trajetória linda e maravilhosa. Então, não tinha saída, tinha que ir porque estavam com fome, não é isso? E Judá disse a ele, aí só pode ir se levar Benjamim. Israel respondeu, por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam, o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo, o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria? Tragam o outro irmão. Eles não podiam adivinhar, não é? Aí está passando isso para o seu pai, Jacó, que é o mesmo Israel, né? Aí pronto. Então Judá disse a Israel, seu pai, deixe o jovem ir comigo e nos levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos morrer de fome, né? Se não fosse. Eu serei responsável por ele. Da minha mão, o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Aí agora Judá diz, o senhor tá demorando, não tem saída, a gente tem que ir. Se o senhor não tivesse se oposto, a gente já estava com a comida de volta, já tinha comida novamente. Não tinha saída, né? Esse José é muito inteligente. Até para mostrar a dor dele, ele foi inteligente. Aí a dor de José fez tudo isso, né? Prendeu o irmão lá, disse que só recebia eles de volta para dar comida se eles trouxessem o irmãozinho dele caçula. Todo inteligente o homem, né? Mas graças a Deus que nós sabemos que isso aí não foi agradável, essa maneira de estar, né? Ríspido
e exigindo essas coisas. O correto seria José se apresentar, perdoar, ele ia fazer isso, mas antes do perdão ele fez esse negócio todo aí. Ele estava disponível para perdoar, mas queria fazer essa trajetória toda. Quando você for liberar um perdão, por favor, não fique revisando a sua dor, não. Libere o perdão, porque Jesus Cristo sofreu uma dor incomparável naquela cruz. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Jesus não ficou revidando. Oh, você está vendo como vocês estão fazendo comigo? Você não sabe que eu sou filho de Deus? Como é que vocês me botam numa cruz? Agora, por causa de vocês, eu vou ficar aqui por alguns minutos sem a presença do Pai, porque os pecados de vocês sobre as minhas costas impede que o Pai fique comigo até o final aqui na cruz. O Pai vai ter que se afastar para poder morrer, levando esses pecados. Jesus não fez isso. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí você diz: mas José não era Deus? Como é que ele podia fazer isso? Exatamente, José era humano. Graças a Deus que ele se humilhou por ter procedido assim, porque a nossa vantagem não é porque não pecou, mas é porque se arrepende do pecado. Com certeza José vai se arrepender adiante dessa situação toda que ele fez, porque ele tem provado que é um homem de coração quebrantado. E um coração quebrantado Deus não despreza jamais. Ele tem provado que é um homem de fé, e por isso ele agradou a Deus. E quem tem fé tem obras. Essas atitudes dele aqui, com certeza, foi colocada diante do Pai depois, né? A gente não está nesse momento, mas isso aqui, ele não deixa passar batido. Ele, como um homem de fé, que não murmurou, que manteve-se quietinho, sem ansiedade, e foi vitorioso, para chegar ao ponto de ser um governador. Você sabe que um escravo ser um governador é Deus com ele, né? Então, com certeza, a obra completa. Lá adiante, nem que a gente não veja assim escrito, José se arrependeu. Mas nós sabemos que para Deus ter o que tem com José, esse chameguinho, é porque ele era um homem capaz de se arrepender de tudo que ele fazia de errado. José hospeda seus irmãos. Eu estou aqui no versículo 15. Vai até... E vamos continuando. Eu vou deixar que vocês façam o restante da leitura por causa do tempo, né? Do vídeo. Aí vocês fazem fiquei até o capítulo 15. Aí do capítulo 15, você vai encontrar o subtítulo: José hospeda seus irmãos. Aí vocês fazem a leitura compartilhada, cada um lê um pedacinho e vê agora a volta dos irmãos de José nesse capítulo, né? Da volta dele para o Egito, versículo, capítulo 43, não se esqueça. Os irmãos de José voltando para o Egito e tudo que José vai fazer aqui com eles, conversar com eles, vocês vão ver essa parte, para que o horário meu tempo não seja muito longo. Eu vou pegar só o finalzinho aqui, mas aquelas coisas todas que vocês vão ler também é importante. Aqui, José chegou à sua casa, vamos ver a partir do versículo 24. Então, ele trouxe Simeão para fora. Aqui eu já estou na parte que os irmãos já chegaram no Egito, né? E José, que tinha prendido Simeão, como uma chantagem, né? Uma maneira de exigir que ele trouxesse o irmão Benjamim, tinha que deixar um preso, senão eles podiam não voltar, podiam até morrer de fome, mas não voltar, porque o pai não ia deixar. Mas aí era fome e o irmão que precisava ser liberado. Aí eles já chegaram no Egito, vocês vão ler todos os versículos que eu não li, e aqui já estamos na parte onde eles libera Simeão, manda trazer Simeão, sair de onde estava preso e está com ele junto. Então, depois o administrador levou com aqueles homens à casa de José, depois que soltou Simeão, aí vão todos juntos para a casa de José, e lhes dá água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos, então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer.
José não tinha chegado, o administrador levou ele para a casa de José, e José está lá na luta, né? E todas as pessoas tinham que receber o alimento da mão de José, lembre disso, era muita ocupação. Mas ele mandou enviar os seus irmãos, soltou Simeão, mandaram todos eles para a casa dele, e a pessoa que levou o administrador cuidou bem deles, e ficaram preparados para receber José ao meio-dia, que chegaria certamente para fazer as refeições, né? Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinha em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado, e disse, quer dizer, tá os irmãos todos na casa de José, o Simeão foi solto com todos juntos, esperando por ele para o almoço. Quando ele chega, eles dão um presente a José. Com medo, né? Deram presente a José, com medo de José aprontar alguma coisa a mais. E aí, José pergunta. José chegou em casa, trouxeram ali dentro os presentes, já passei essa parte. Aí pergunta, o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam, o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Meu Deus! Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era abominação para os egípcios. E sentaram-se, vocês estão vendo aqui, era abominação para os egípcios, sentar na mesa com os hebreus? Já falamos disso também em capítulos anteriores, nos discipulados passados, entre os que vocês já ouviram, esse assunto também é bem conhecido. Já foi dito que os hebreus para os egípcios, foi os egípcios que botou essa fama de que os hebreus eram marginalizados. Eles tinham os hebreus como os marginalizados, que eu já falei numa lição passada. Vão verificar os vídeos que já ouviram e ouçam sempre, porque vocês têm que falar as histórias da Bíblia com todo desatados, com toda facilidade. Da mesma maneira que você come feijão, come arroz, fica alimentado e fala, meu prato de feijão hoje foi muito delicioso, meu arroz, assim também esse prato que vocês estão comendo, que é a palavra de Deus. É o principal pão, porque o pão é Jesus e a palavra é Jesus. Então, vocês têm que falar desses assuntos soltos, tranquilos, desatados, para que todos vejam que o seu Jesus não veio assim de paraquedas, tem uma história. E saber que nós precisamos responder àqueles que não conhecem a Deus e a palavra dele, responder o motivo da nossa fé. Qual é o motivo da nossa fé? Esse amor incondicional de Deus. Olha que trajetória para Jesus chegar à Terra, para se cumprir a promessa de Gênesis 3,15. Então, tenho que lembrar vocês a cada assunto que eu vejo que vocês talvez não tenham visto aqui escrito, mas tem que saber. Os hebreus, a gente tem que estudar um pouquinho de teologia para passar para vocês algumas coisas que vocês não vão ver aqui bem claro. Então, os hebreus eram considerados como os marginalizados. E aqui você está vendo dizer que os hebreus não sentavam na mesa com os egípcios, porque eles consideravam isso como uma abominação. E assim nós encerramos o capítulo 43 de Gênesis, né?
com essa coisa maravilhosa, José já com seus irmãos, de modo total, né? O Benjamim, que era o caçulinha, o filho da mesma mãe, da Raquel, amados de Jacó e amados de Deus. Os irmãos também eram amados de Deus. O Senhor só tinha que tratar com eles de acordo com os erros dele, mas Deus não deixou de amá-los. Você sabe que os nossos pecados confessados são anulados. Então, faça sempre isso. Todo esse pessoal aqui que pecou, que você está vendo, que são escolhidos de Deus, eles tiveram seus momentos onde se humilharam diante do Senhor, mesmo com todos os erros. O Senhor esperou o momento deles sentirem que pecaram e se confessarem os seus pecados. O Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão é o mesmo Deus de hoje. E Ele só quer saber que você quebrante o coração, como está escrito em Salmo 51:17. Ele já sabe que você peca. Ele já sabe que te escolheu porque Ele é soberano. Ele te escolheu e entregou para Jesus. Jesus também diz, de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que vieram mandado pelo meu Pai. Então só é confessar pecados. Não tem como se explicar alguém que foi escolhido sem ter de se humilhar diante de Deus. Aí você já sabe o que é que Jesus aconselhou, o lugar da sua humilhação, de você adorar. Não é na vista do povo assim, né? Porque seus pecados têm que ser confessados ao Senhor. E aí você faz o seguinte, entra no seu quarto, ora em secreto, que o Senhor que vem em secreto te recompensa com perdão, com purificação. Então não se esqueça de fazer o que está escrito em Mateus 6,6. Entrar no seu quarto, se humilhar diante dele, porque da mesma maneira como o Senhor foi com José, como o Senhor foi com Jacó, foi com Isaac, foi com Abraão, será conosco. Eles não tiveram nenhuma vantagem a não ser isso, se humilharem diante de Deus, porque foram escolhidos e os escolhidos sabem o que tem que fazer. Sempre buscar a Deus através da humilhação, reconhecer que Deus é santo, santo. Encerramos o capítulo 43. Pai, nós te agradecemos por tudo, o teu amor é infinito. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.